Olá, gente, tudo bem com vocês? Retomando novamente o conteúdo da aula passada, quando nós estávamos estudando e analisando a relação da economia e direito. Material esse que está no capítulo 3 do livro de Manual da Introdução à Economia, de Marco Antônio Vasconcelos. Né? Nós já temos trabalhado esse material com vocês e semana passada é, já falamos sobre ele, então e aí nós destacamos a relação do direito com a teoria dos mercados, principalmente no que diz respeito à defesa do consumidor e da concorrência, né? Falamos com vocês aí de temas do direito do trabalho, direito administrativo, que também gera um impacto muito grande, né? Nas relações da economia e do direito. Trabalhamos isso com vocês, né? O direito administrativo como um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos e os agentes das pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens que utiliza nos seus fins de natureza jurídica, né? Então trabalhamos isso com vocês na semana passada. Falamos sobre aspectos do direito comercial, aspectos do direito civil, também do direito constitucional. E aí, eu gostaria só de dar uma ênfase maior aqui com vocês sobre alguns fatores que são muito importantes diante da necessidade do Estado intervir na economia. Pois bem, a teoria liberal afirma que os mercados são regulados por uma mão invisível, que tem que deixar o mercado funcionar de maneira livre, seguir os padrões estabelecidos pela própria economia de mercado e com o Estado intervindo o mínimo possível dentro desse mercado e as coisas iriam fluir naturalmente. Pois bem, o problema é que, como nós já estudamos com vocês, ao analisarmos as estruturas de mercados, nós sabemos que a cada dia que passa, esses mercados de concorrência perfeita, como são chamados, um mercado que funciona de maneira quase que perfeita, a cada dia que passa está em vias de extinção, não funciona de maneira plena, principalmente por causa de três fatores elencados aí dentro do capítulo 3 de Economia e Direito. Esses três fatores são as externalidades fatores externos da economia de mercado, as falhas de informação completa que regem a própria economia de mercado, os produtos também que são oferecidos nesses mercados e etc. E a relação dos consumidores com os vendedores ou os fabricantes e os vendedores desses mesmos produtos. Os consumidores são sempre fragilizados dentro dessa situação. Então é importantíssimo demais que há uma justificativa muito grande então para que haja uma intervenção constante do Estado dentro da economia. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o que vem a ser essas externalidades ou economias de mercado. Né? Por exemplo, vamos começar com o que está escrito aí: externalidades ou economia de mercado estão à base econômica para a criação de leis antipoluição, de restrição quanto ao uso da terra, de proteção ambiental e etc, etc. Né? Então, algumas dessas transações, como essas que estão citadas aí, dão origem a muitos benefícios ou custos sociais que não são computados no mecanismo de preços do mercado. Estes custos e benefícios são ditos serem externos ao mercado. Estas externalidades ocorrem quando o consumo ou a produção de um determinado bem afetam os consumidores ou os produtores
e em outros mercados. E esses impactos não são considerados no preço do mercado do bem em questão. Assim, é importante destacar que essas externalidades podem muitas vezes serem positivas ou negativas. Positivas, elas geram uns benefícios externos, ou negativas, que geram custos externos. Um exemplo desse que nós estamos vivendo é essa questão aí da pandemia do Covid-19, né? Então é um fator externo negativo que tem gerado milhões e milhões de prejuízos no mundo afora aí, principalmente na questão das vidas, lógico, e também no quesito econômico, né? E muitas dessas relações ainda estão por vir no que diz a economia. Então são fatores externos que acabam influenciando nessas relações de consumo e que prejudicam um funcionamento adequado destes mercados, né? O direito, as externalidades econômicas, a informação imperfeita, o poder então do monopólio, são observados quanto à produção ou consumo de bens por um agente econômico que acarreta efeitos que oneram sempre esses outros agentes. A poluição produzida por empresas, por exemplo, impõe os custos da fumaça, de rios insalubres, de ruídos e etc. a uma parcela expressiva da sociedade. Por isso, as externalidades dão base à criação de leis antipoluição, de restrições quanto ao uso da terra, de produção ambiental e etc. Assim, por exemplo, uma empresa de fundição de cobre, ao provocar chuvas ácidas, prejudica a colheita dos agricultores da vizinhança. Esse tipo de poluição representa um custo externo, porque é a agricultura e não a indústria poluidora que sofre os danos causados pelas chuvas ácidas. Esses danos não são considerados no cálculo dos custos industriais, que incluem itens como matéria-prima, salários e juros. Portanto, os custos privados, neste caso, são inferiores aos custos impostos à coletividade e, por consequência, o nível de produção da indústria é maior do que aquele que seria socialmente desejável. Também, outro exemplo, na educação, gera também algumas externalidades positivas, no caso, porque os membros de uma sociedade, e não somente os estudantes, oferem os diversos benefícios gerados pela existência de uma população mais educada que não são contabilizados pelo mercado. Assim, por exemplo, em vários estudos baseados nas diferentes metodologias, mostram que a educação contribui para melhorar os níveis de saúde de uma determinada população. Em particular, níveis mais elevados de escolaridade materna, por exemplo, reduzem as taxas de mortalidade infantil. Outros trabalhos mostram também que a educação concorre para reduzir a criminalidade. Todos esses benefícios indiretos da educação, por não serem agregados, não são computados aos benefícios privados. Portanto, os benefícios sociais são superiores aos benefícios privados, que incluem apenas as vantagens pessoais da educação, como, por exemplo, salários obtidos em função do nível de escolaridade. Podemos destacar ainda que os produtores podem causar externalidades sobre consumidores e vice-versa. Assim, por exemplo, a poluição provocada pela indústria de cobre aumenta a incidência de tuberculose entre a população. Também os fumantes contribuem para a disseminação de doenças entre os não fumantes. E, neste caso, temos a geração de externalidades de consumidores para consumidores. Por fim, outro exemplo, o uso de automóveis privados congestiona o tráfego e contribui para reduzir a velocidade do transporte de mercadorias e, portanto, representaria um exemplo de custos externos para os produtores gerados pelos consumidores. Ainda neste mesmo exemplo, a grande quantidade de automóveis circulando, por exemplo, numa cidade como São Paulo,
diminui o baixo isolamento, contribui para um baixo isolamento do social provocado pelo Covid-19. E isso tudo faz com que haja uma proliferação do próprio vírus do Covid, aumentando o índice de incidência de doenças. E tudo isso prejudica nas relações econômicas. Então, isso são fatores externos, ou chamados de externalidades, pois incidem diretamente sobre os preços e nas relações entre consumidores e produtores ou vendedores. As falhas da informação também é outro elemento muito importante que prejudica as estruturas de mercado. Existem muitos produtos, por exemplo, que são colocados à venda no mercado consumidor, e as pessoas adquirem esses produtos, muitas vezes comprando gato por lebre, tendo a certeza de estarem adquirindo um determinado produto com uma boa qualidade, quando na verdade isso não é o que acontece. Então, falhas desses tipos de informação, como por exemplo, data de fabricação, peso, matéria-prima utilizada e etc, tudo isso vem a prejudicar nessa relação de consumidores e acaba atrapalhando para o mau funcionamento desses mercados, né? E além disso, como nós já falamos aqui, os consumidores são sempre hipossuficientes nessas relações consumeristas. Então, há uma necessidade muito grande do Estado constantemente estar intervindo aí para regulamentar a comercialização dos bens e serviços, né? Exigindo, por exemplo, normas de prazo de validade, uso de cinto de segurança, uso de capacete, uso de proteção e etc, para auxiliar nesse tipo de produção e melhorar essas relações todas comerciais, né? Outra questão muito grande, muito forte, que nós já trabalhamos com vocês, é essa questão do poder do monopólio e do oligopólio influenciando nas estruturas de mercado. Os monopólios e oligopólios, como estudado já na estrutura de mercado, provocam um aumento unilateral dos preços, reduzindo a quantidade, diminuindo, e esses oligopólios e monopólios usam de diversas estratégias para prejudicar essas relações. Por exemplo, reduzir a quantidade de um produto, diminuir a qualidade dele, reduzir os níveis de inovações ou variedades do produto e serviços, etc. E aí acaba, então, tendo a necessidade do Estado criar vários tipos de leis de defesa da concorrência, por exemplo, né? Leis dessas da concorrência que historicamente nascem nos Estados Unidos, e aqui nós temos alguns desses exemplos, dessas primeiras leis de concorrência, que foi a lei de Sherman, que proibiu a formação de monopólios, o ato de Clayton, de condutas ilícitas na venda de produtos, produção e distribuição desses produtos, a lei de Seller-Kiefer, que é a proibição de fusões de empresas por meio de compras de ativos, né? Até 1990, o Estado brasileiro era ineficaz no controle dessas relações consumeristas, né? Então, preferiam, até 1990, simplesmente congelar o preço das mercadorias para evitar que elas subissem muito. Mas foi a partir, então, da Constituição de 1998 que o Estado brasileiro vai mudar a sua própria atuação e vai criar um conjunto de leis para proteger o abuso do poder econômico, né? E também vai criar vários órgãos e agências reguladoras para fiscalizar, incentivar, planejar, evitar com que haja uma concentração de poder, deste poder econômico dentro dessas estruturas de mercados. E aí o governo ele criou várias
agências reguladoras, né? Como estão escrito aí, tá? Essas agências reguladoras, por exemplo, em 11 de 6 de 1994 foi promulgada a Lei 8.884, que criou o Sistema Brasileiro de Defesa ao Consumidor, o SBDC, formado pela Secretaria do Direito Econômico, SDE, e o Conselho de Defesa Econômica, que é o CAD, né? A criação dessas agências reguladoras foi resultado direto do processo de retirada do Estado da economia. E estas foram criadas com o escopo de normatizar os setores de serviços públicos delegados e de buscar o equilíbrio e harmonia entre o Estado, entre os usuários e os delegatórios, ou seja, os consumidores, todos aqueles que participam deste mercado, né? Então, a partir daí, o Brasil começa a seguir uma forte tendência mundial, vai redesenhando uma nova estrutura de Estado, baseada em um modelo sempre mediador e regulador. Assim, o Estado brasileiro se desprende das amarras do monopólio, do próprio monopólio estatal, do próprio monopólio das empresas, dos resquícios dos diversos modelos interventores, e aí essas agências reguladoras vão então ganhando muito espaço dentro das relações consumeiristas no Brasil na atualidade, né? Neste caso aqui, para a população, a principal mudança que vai acontecer é uma nova maneira de prestação de serviços públicos que pode se dar de duas formas, sempre de duas formas, ou direta ou indireta. O processo de desestatização, então, se caracterizou naquele primeiro momento pelo incremento da prestação indireta, pois aumentaram as delegações desses serviços. A forma indireta, então, se caracterizou basicamente por três modalidades a saber: a concessão, a permissão, a autorização e a autorização. Existe outra forma de desestatização, chamada de privatização, pela qual o Estado se retira por completo da prestação de serviços, não restando responsabilidade indireta ou residual. Todas as formas paira uma mais abrangente que diz respeito a todas, chamada de desregulamentação. Assim, o Estado não é mais o único provedor de serviços, mas de serviços públicos, pois com a quebra do monopólio estatal, esses foram delegados à própria iniciativa privada. A criação dessas agências reguladoras é resultado direto deste processo de retirada do Estado na economia. Essas agências foram criadas com o objetivo, então, de normatizar os setores dos serviços públicos delegados e criar, buscar equilíbrio e harmonia entre o Estado e os consumidores, e os fabricantes e os vendedores, né? E aí, essas agências reguladoras passam a atuar no controle de mercados, evitando a concentração desses mercados, no controle de condutas, principalmente nas práticas anticoncorrenciais, como, por exemplo, a fixação dos preços de revenda, as vendas casadas, os acordos de exclusividades, a cartelização de mercados e preços predatórios. Isso nós estudamos com vocês quando estávamos analisando as estruturas de mercados, né? Tudo isso com o objetivo de coibir e reprimir a concorrência desleal, a utilização indevida das invenções de marcas, os nomes comerciais, o preço predatório e etc., né? Essas agências regulatórias, elas fazem parte do Sistema Brasileiro de Defesa à Concorrência, que foi criado com o objetivo de promover uma economia competitiva por meio da prevenção e da repressão de ações que possam limitar ou prejudicar a concorrência. E aí ela tem três funções básicas, né?
ela teria três funções básicas: a preventiva, a repressiva e a educacional. A preventiva era o controle das estruturas de mercado via apreciação dos atos de concentração para organizar as questões das fusões, aquisições, incorporações de empresas e etc. Também tinha uma função repressiva, criando leis anticoncorrenciais, né? Evitar principalmente a formação de cartel, e uma formação educacional, com a ideia da difusão principalmente da cultura de concorrência, pois a concorrência é muito bom para o mercado, haja visto que a concorrência ela melhora a qualidade dos produtos, ela diminui o preço e traz e faz com que o mercado seja um pouco mais dinâmico, né? Mas ainda falando um pouco do Sistema Brasileiro de Defesa e Concorrência, este sistema é composto pela Secretaria de Acompanhamentos Econômicos, tá? Que é vinculado ao Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Direitos Econômicos, tá? O SDE, e pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica, que é o CAD, né? O CAD, por exemplo, tem o objetivo de zelar pela livre concorrência por meio de esclarecimento ao público sobre as formas de infração à atividade econômica e decidir questões relativas a essas mesmas infrações, né? De uma maneira geral, o objetivo principal do sistema é a promoção de uma economia competitiva por meio da prevenção e da repressão de ações que possam limitar ou prejudicar a concorrência, com base na aludida Lei de Defesa da Concorrência. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência possui a função, e o Sistema de Defesa Econômica possui função analítica e investigativa, sendo responsável pela instrução dos processos. O produto final da atuação desse sistema de defesa à concorrência e do CAD são os pareceres que são elaborados, levando-se em conta, respectivamente, os aspectos econômicos e jurídicos dos fatos ocorridos. Ao CAD, a última instância decisória da esfera administrativa, cabe julgar os processos em matéria concorrencial, após análise dos pareceres do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e do Sistema e da Secretaria do Direito Econômico. Secretaria de Direito Econômico. As decisões do CAD não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, sendo possíveis apenas no âmbito do Poder Judiciário. A atuação dos órgãos do sistema subdivide-se em três tipos, então, como nós já falamos com vocês, né? Essa ação preventiva, repressiva e educacional, tá? Só outra ênfase, o CAD é uma agência judicial criada pela Lei 4.137 de 1962. O CAD foi transformado pela Lei número 8.884 de 1994 em uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal. O CAD tem como objetivo zelar pela livre concorrência por meio de esclarecimento ao público sobre as formas de infração à ordem econômica e decidir questões relativas a essas mesmas infrações. As atribuições da agência estendem a todo o território nacional. Para tanto, é dirigido a empresários, instituições, trabalhadores, sindicatos empresariais, aos cidadãos e à sociedade como um todo, né? Também foram criados os PROCONs, né? Que é um órgão de proteção ao consumidor. O PROCON tem papel de elaboração, coordenação e execução da política local de defesa do consumidor, concluindo as atribuições de orientar e educar os consumidores. A Superintendência de Proteção e Defesa ao Consumidor, né? O PROCON é o órgão responsável pela coordenação e execução da política estadual de proteção, amparo e defesa ao consumidor. São órgãos estaduais
e municipais de defesa do consumidor criados na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito da sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2181/97, que visa garantir os direitos dos consumidores. Os PROCONs são, portanto, órgãos oficiais locais que atuam junto à comunidade, prestando atendimento direto aos consumidores, tendo desta forma papel fundamental na atuação do Sistema Nacional do Direito ao Consumidor. Outro importante aspecto da atuação dos PROCONs dizem respeito ao papel, elaboração, coordenação e execução da política local de defesa do consumidor, concluindo as atribuições de orientar, de educar os consumidores, dentre outras coisas. Em nível estadual, nós temos 27 PROCONs, um para cada unidade da federação. E os PROCONs estaduais têm no âmbito da sua jurisdição competência para planejar, coordenar e executar a política estadual de proteção e defesa ao consumidor, assim para o melhor funcionamento do sistema estadual de defesa ao consumidor, o que faz necessários que exista um estreito relacionamento, então, entre os PROCONs municipais e estaduais, bem como os próprios órgãos municipais, para que haja uma harmonia no papel de coordenação da política de defesa ao consumidor, né? Ok? Só para nós finalizarmos, então, sobre este capítulo, a abertura da economia que aconteceu no início dos anos 90, as próprias privatizações, as desregulamentações, bem como a estabilização da política de preços, principalmente a partir do Plano Real, na época do governo de FHC, tudo isso foram fatores principais que contribuíram para dar uma maior importância ao sistema brasileiro de defesa à concorrência, especialmente ao CAD, pois essas circunstâncias ensejaram uma atuação estatal menos preocupada em investir diretamente na produção, mas por conseguinte mais determinada em coordenar e estimular a economia de mercado. A globalização da economia também corrobora para um maior impulsionamento dos trabalhos do CAD, pois ela exige grande competitividade e produtividade por parte das empresas instaladas aqui no Brasil. Diante de tais fatos, é imprescindível a existência de um órgão para zelar da harmonia da ordem econômica do país. Porém, este órgão não deve ser bem administrado e estruturado para não gerar conflitos dentro do próprio mercado. Quanto às externalidades econômicas que falamos, a cada dia que passa estão cada vez mais presentes em nossa economia de mercado. Fiscalizá-las e tratá-las com justiça deverá ser uma obrigação para o setor público, pois elas não podem ser vistas apenas como indiferenças. A regulamentação exercida pelas agências possui papel fundamental no cumprimento das políticas determinadas pelo Estado. Sua função é gerencial, ou seja, técnica e de controle sobre os entes regulados. Portanto, deve ser preservado o objetivo de harmonizar os interesses do consumidor como preço e qualidade, como os do fornecedor, como a viabilidade econômica de sua atividade comercial, como forma de perpetuar o atendimento aos interesses da sociedade. Sendo assim, como consideração final, percebe-se que é indispensável para que haja um bom andamento da economia, o adentramento ao campo do direito, principalmente tratando-se de assuntos como externalidade, legislação antitrustes, repressão ao abuso do poder econômico e ainda leis de proteção ao consumidor.
Pois bem, é isso que nós tratamos sobre economia e direito nessas 2 semanas. É imprescindível que vocês leiam o material, os materiais disponibilizados que temos deixados para vocês, que vocês prestem atenção, nos slides explicativos, que vocês leiam, tá? E que vocês façam os exercícios propostos que estão no portal AVA. Então, não esqueçam de fazer isso, ok? Lembrando que dia 18/5 será a nossa prova, que contará com o capítulo Economia e Direito. Nós iremos falar do capítulo também de Crescimento e Desenvolvimento Econômico, e também iremos discutir com vocês, tá? A questão da inflação. Então, muito obrigado e até a próxima.